A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo trimestre de 2021. Nós vamos estudar acerca dos dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder. Nós estamos dando aqui uma continuidade ao trimestre passado. Nós estudamos no trimestre passado o verdadeiro pentecostalismo. E esta lição, ela já foi estudada no ano de 2014 e retornou às nossas vidas agora como uma continuidade ao trimestre passado. Nosso escritor é o pastor Rinaldo Renovato, ele é da cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, também é o líder ali. E ele tem um conhecimento muito vasto e vai somar muito para as nossas vidas. Eu quero que você entenda que cada lição, ponto a ponto, eu vou fazer aqui o meu máximo para que você entenda, tanto da forma de verbalizar o ensino, como também na criação dos nossos slides. Eu quero deixar para você aqui o melhor possível para entendimento. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Edivan Campos. Eu sou superintendente aqui na Igreja Sede Assembleia de Deus de Marília e congrego com o nosso pastor-presidente, pastor Ilande Mariano, e tecemos aqui um comentário acerca das lições bíblicas CPAD. Também você vai perceber que temos alguns links aqui na descrição para você receber os slides por e-mail no nosso canal do Telegram e também um link da Tutoria EBD Online. O que é a Tutoria EBD Online? É uma área de membros com todos os nossos vídeos aqui já postados, com todos os slides para você baixar a hora que você achar necessário. Também ali dentro nós desenvolvemos cursos para professores. Agora nós estamos tendo o curso Professor Lapidado. É uma taxa anual para mantermos a plataforma e os ensinos. Você é o nosso convidado para estar ali conosco. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda, e nós vamos tratar ali dentro com muito carinho. Esse é o nosso intuito, é a forma especial de tratar vocês ali dentro. Então, nós vamos à primeira lição. A primeira lição, ela vai falar acerca dos dons, nós vamos conhecer os dons. Na segunda lição, nós vamos falar sobre o propósito dos dons. Depois nós vamos estudar dons espirituais, nós vamos passar um a um aqui. Vou fazer o máximo para deixar bem explicado para você. Depois nós vamos falar sobre dons ministeriais, depois nós vamos falar sobre dons de serviço. É completa essa lição. Nós vamos aprender de uma vez por todas o que são os dons e para que Deus deu os dons à igreja. Vamos então à lição de número 1. Chegamos então à lição de número 1. E deu dons aos homens. Esta lição, como eu disse, ela é uma lição para o entendimento geral do que nós vamos estudar no trimestre todo, nas 13 lições. E aqui nós temos uma expressão, e deu dons aos homens, que cai aqui sobre toda a lição. Lembrando que o nosso escritor extraiu esse tema de um versículo. Qual é o versículo? Está em Efésios capítulo 4, verso 8. O nosso textuário diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então nós vamos entender que esse momento está falando sobre dons ministeriais, mas o nosso escritor precisava de um ponto de partida, de um título de entendimento, e ele escolheu esse versículo, e por isso que o nosso tema é e deu dons aos homens. E aqui eu vou fazer uma breve explicação sobre esse Efésios capítulo 4, verso 8, porque alguns têm muitas dúvidas sobre esse versículo. O texto está dizendo, pelo que diz, subindo ao alto. Quem que subiu ao alto? Foi Jesus. Após a sua morte, aqui ele tem a sua ascensão. Então, subindo ao alto quer dizer, aqui no original, ascensão. Ele estava num lugar baixo e subiu a um lugar alto. O que nós entendemos aqui é que ele levou cativo o cativeiro, ele capturou quem estava em um cativeiro. Aqui é necessário uma leitura de Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao 31. Está falando sobre o rico e Lázaro. Ali não é uma parábola.
Parábola não tem nome, não tem pessoas. Parábola tem coisas, tem, por exemplo, trigo, joio, semente, semeador. Aqui não. Aqui nós temos nomes de Moisés, de Abraão. Então, Abraão existiu? Sim. Moisés existiu? Sim. Então, não é uma parábola. Pode ser que aí em cima na sua Bíblia alguém colocou o tema de parábola do rico de Lázaro, mas não é. E aqui nós temos um entendimento sobre o lugar chamado Hades. Ali vai ter o lugar onde os ímpios iriam e o lugar onde os justos iriam. Então, esse lugar que tem os justos é onde Jesus passou e levou cativo o cativeiro e levou ao terceiro céu, que é o paraíso. Então, vamos entender isso. Até aquele momento, ali era o paraíso. O ladrão esteve naquele lugar. Após Jesus levar cativo o cativeiro, eles foram para o terceiro céu, é onde Paulo fala que agora é o paraíso. Então, nós vamos entender que Jesus agora, ele dá dons aos homens. Esta parte é específica. Ela está falando sobre dons ministeriais. Vamos entender isso aqui logo no começo da lição. Dons espirituais é o Espírito Santo que dá. Dons ministeriais é Cristo que dá. A verdade prática diz assim: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Então, na realidade, os dons não cessaram. Eu vou trabalhar isso com você aqui na lição, vou até uma refutação sobre isso. Nós cremos que os dons existem e que os dons ainda estão em evidências. Bom, nós chegamos aqui então à leitura bíblica em classe, que está em Romanos 12, 13 e 8, 1 Coríntios capítulo 12, do 4 ao 7. Então nós vamos perceber aqui que os dons é dados para aquilo que convém, e aqui ele reparte a cada um, ele também dá para o que for útil. Então nós vamos entender que os dons são presentes de Deus. Eu coloquei aqui uma breve expressão, um comentário da leitura, porque na segunda lição nós vamos estudar a igreja de Corinto. Segundo o que parece, tinha havido, fazia pouco, uma exibição brilhante dos dons do Espírito Santo em Corinto. Um deles era falar em línguas. Pensa alguns que eram superiores aos outros por esse dom, mas eles precisavam entender que não havia uma elite especial, mas sim pessoas sensíveis sendo usadas para a glória de Deus. Então aqui o que nós estamos tendo é Paulo organizando isso, o pensamento acerca dos dons espirituais. Os dons não nos dão uma posição de uma elite dentro da igreja, de pessoas superiores às outras por ter o dom. Não. Todo o dom é dado para a glória de Deus. Glorifica o nome de Jesus. Então, é para isso que os dons são dados. E é isso que nós vamos entender. Nós temos, então, a introdução que está assim: os dons são atuais e bíblicos, no nosso ponto central. E também nós temos a introdução que está falando sobre dons. A Bíblia Pentecostal, de estudo pentecostal, ela diz assim: o que são os dons? Manifestações sobrenaturais, então não é natural, não vem do homem, ela vem de Deus, concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. O objetivo é analisar os dons de Deus dispensados à igreja com meio da propagação do evangelho e também auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão para que chegue à unidade da fé. Então nós vamos entender que a grande comissão, nós estudamos isso no trimestre passado, agora ela é formada e Jesus dá dons espirituais para esta grande comissão. Então nós vamos analisar os dons que Deus deu aos homens e já aprendendo logo na introdução que não é algo natural, é algo sobrenatural, então não vem do homem, mas vem totalmente de Deus. Os dons na Bíblia, aqui no tópico de número 1, no Antigo Testamento, o que significavam os dons? O dicionário Wycliffe diz que mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. Raiz hebraica Natan, que significa dar. Então, os dons, eles são considerados presentes de Deus, porque são dados ao homem.
Não é natural, como a gente disse. É sobrenatural e somente Deus tem os dons. E agora ele dá esses dons aos homens. Olha que interessante, nós temos um pouco do céu na terra. Nós temos presentes celestiais de Deus agora na terra, trabalhando através dos homens. Então, esse poder é de Deus que é dado aos homens. E agora nós temos isso no Antigo Testamento, e nós podemos afirmar que havia vislumbres dos dons divinos. Era concedida a pessoas peculiares, reis, sacerdotes, profetas e outros. Aqui nós temos José, nós vemos ele se apresentando ali para Faraó, nós vamos ver isso nas próximas lições. Salomão, naquela situação das crianças, que uma criança morreu, a outra ficou viva, ele manda dividir no meio. Nós também temos Eliseu, que ele vai ser usado ali, também com um vislumbre dos dons. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Então nós vemos o quê? Vislumbres. Nós vemos várias vezes que o Espírito Santo trabalhou ali no Antigo Testamento, dando ali vislumbres. Assim como ele descia entre porções, tomava a pessoa para uma obra específica e depois se retirava. Assim também os dons ali no Antigo Testamento eram vislumbres. Ele vinha ali em alguns momentos específicos e se retirava. E aqui, o mesmo dicionário, ele informa ainda que ao longo do Novo Testamento, a palavra dom ou dar, de dome, do verbo grego, continua sendo a mesma. E agora temos aqui uma expressão, Filipenses 4,15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar, é esta expressão, e a receber, senão vós somente. Então aqui Paulo está falando de uma oferta que a igreja de Filipos oferece a ele, e ele se sentiu muito honrado em receber esse dar aqui que eles levaram e entregaram. Então nós temos esta expressão de dome, que é a mesma aqui do Antigo Testamento. Então esse dicionário vai agora nos trazer no Novo Testamento que Deus ele dá esse presente para a igreja. O Novo Testamento, ainda aqui no subtópico 2, na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que são os dons de Deus? Agora que começa o nosso entendimento. Libertação dos cativos, salvação do homem para a glória de Deus, ministração da cura sobre os doentes. Olha que interessante. Então, o dom serve para libertação, salvação e cura. Olha que interessante isso. Então, não é para a glória própria, são para esses aspectos. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus, e por isso podem receber os dons do Espírito Santo. Então, esses dons agora não são mais para as pessoas simplesmente específicas, ou seja, não é só para o pastor, não é só para o pregador, não é só para o líder. Agora, os dons é para todos os crentes que aceitaram a Jesus como Salvador e crê que isso acontece. Então, não está limitado a um grupo de pessoas, está disponíveis para todos os lugares, para todas as igrejas. E aqui, nós vemos os dons na Bíblia como uma dádiva para a igreja. Então, dom, já ficou bem gravado no nosso coração, que ele é um presente. Ele vem de dar, da expressão dar. Deus deu dons aos homens. Então, aqui nós vemos em Romanos, dons de serviço. Aqui nós vemos em 1 Coríntios, dons espirituais. E aqui nós vemos em Efésios, dons ministeriais. E agora, vamos pensar na classificação. Essa classificação é apenas um recurso didático, pois quando Paulo, o apóstolo, expõe os assuntos em suas cartas, preocupa-se em exortar os irmãos, em buscá-los e usá-los para edificar, conforme encorajar a igreja de Cristo. Então, grava aí. Dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Então, essa divisão
que a lição vai nos entregar a partir de agora, essa divisão de entendimento. Porque depois que você divide em 3 partes, você começa a entender melhor para que servem os dons, qual é o propósito dos dons que nós vamos tratar na próxima aula. Então, ficou bem gravado? É uma dádiva para a igreja, um presente para a igreja. E aqui nós temos a divisão em 3 partes: serviço, espirituais e ministeriais. E aqui no tópico 2, nós temos dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a que o membro do corpo de Cristo não é autossuficiente. Vamos pensar aqui. O que seria da gente sem os pulmões? O que seria da gente sem os rins? O que seria da gente sem o coração? O que seria da gente sem as veias? Então, o membro aqui, ele de Cristo não é autossuficiente. Então, o membro, ele não é autossuficiente para se manter sozinho. Nós precisamos, então, no caso, de todos os dons ministeriais, de todos os dons espirituais e de serviço. Agora, nós não temos somente uma parte do corpo que funciona bem sem as outras partes. Então, essa expressão é isso que está querendo dizer, que todos os dons dependem um dos outros. Assim como o membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função na igreja, necessitamos um dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo ou com Cristo também. E aqui eu fiz agora nós vamos começar a ter alguns gráficos bem importantes. Olha que interessante, ó. Aqui ainda no tópico de número 2, nós temos os dons relacionados ao serviço cristão. Eu dividi certinho para você entender o que é cada um deles. Então, você vai ver na tabela, lá em cima, presente, definição, providência e função. Você vai entender de uma forma por todas, de uma forma agora exata. Serviço, Romanos 12, 7. O que é essa expressão serviço? Ela oferece um serviço prático, está na prática. Mantém o ministério em movimento. Olha que interessante. Uma igreja que não tem dons de serviço, ela está parada. Uma igreja que tem dons de serviço está sempre em movimento. E aqui vai ter agora as classificações de ensino. Quem que faz esse serviço? Pesquisa e ensina a Bíblia. A providência é mental e nos mantém estudando, aprendendo. Então, nós temos que ter essa noção. Aquele que ensina, tem que ensinar com muito carinho, com muito amor, buscando, sim, aprender de uma forma especial para também ensinar. E ele vai ali passar os estudos, ele pesquisa, ele ensina e traz aí um sentimento, uma vontade de também estudar a quem está com ele. Exortação. Qual que é o presente? Exortação. A definição: incentiva o progresso pessoal. É psicológico, é na mente. Nos encoraja a aplicar verdades espirituais. Tem gente que fala assim, mas a irmã só exorta a igreja, o irmão só exorta a igreja. O irmão chega perto da gente, ele é bravo, ela é brava. Não, não é isso, é o serviço que Deus deu para ele. Mas mexe com a gente, nos incentiva uma mudança. Aqui nós temos, então, repartir, compartilha e auxilia materialmente. Agora está falando de material, fornece necessidades materiais. Tem gente que não prega na igreja, tem gente que não tem oportunidade, ninguém vê, mas é uma pessoa que faz um trabalho fantástico fornecendo necessidades materiais. Olha que interessante. Ele entrega cesta básica, ele trabalha com distribuição de roupa, faz um trabalho fantástico. Ninguém vê, mas existe. Liderança. Fornece liderança e direção. É funcional. Organiza e aumenta a visão. Tem gente que tem uma visão de liderança fantástica. Ele faz acontecer, ela faz acontecer. E depois exercer misericórdia, apoio pessoal e emocional, como nós estamos precisando disso no nosso meio.
A providência emocional é atitudes e relacionamentos corretos. Então, essa daqui é uma tabela prontinha para você, dons de serviço. Se você vai ter aqui os slides prontinhos para você baixar, está bem feitinha para você entender de uma vez por todas para que serve cada um deles. E aqui no subtópico 2, conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, porque eles estavam sendo ignorantes. Na próxima lição, nós vamos falar sobre a igreja de Corinto, porque eles achavam ali que eles tinham ali um êxtase, assim como eles tinham com os outros deuses. E não é isso que na realidade significa. Por isso que Paulo está dizendo que eles estão trazendo coisas daquilo que eles adoravam para dentro da igreja. E os dons espirituais, ele vem do Espírito Santo para glorificar a Jesus também. Então, não de maneira nenhuma é para glorificar o homem como eles pensavam. O apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Aqui nós temos um comentário que diz assim: uma característica predominante em Corinto era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria, e muitas manifestações espirituais na igreja lembravam experiências místicas das religiões de mistérios. Então, eles estavam trazendo essas coisas ocultas, esses êxtases, para dentro da igreja, se mostrando superior. Então, é isso que Paulo está dizendo. Não quero, irmão, que vocês sejam ignorantes acerca disso. E agora ele vai tirar ali uma venda dos olhos dos irmãos, dando uma explicação acerca disso. Conhecendo os dons espirituais, os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta, sobre a existência dos dons de sua utilização dentro do culto e fora dele. Eu penso que não era só os coríntios. Esse ensino também é para os dias atuais. A falta de ensino em nossas igrejas, olha o que ela faz. Fanatismo religioso, corrupção doutrinária dos movimentos estranhos, heresias. Então nós vamos ver que quem não entende disso pode ir ao fanatismo, pode corromper a doutrina e trazer vários movimentos estranhos. E nós estamos vendo muito isso. E heresias, torcer a palavra para trazer um ponto de vista do qual não está falando, para dar ênfase aos movimentos. Então, isso poderia trazer à igreja de Corinto uma falha, uma perca muito grande do verdadeiro significado dos dons. É por isso que nós estamos estudando isso. Assim como a igreja de Corinto tinha esses problemas, nós podemos ter hoje, sem conhecer acerca da realidade do que significa os dons. E aqui nós temos a divisão. Fiz mais um gráfico para você. Na realidade, eu faço os gráficos, é a minha esposa, a irmã Wendy, que organiza tudo isso daqui. Ela deixa esses slides aqui de uma forma bem compreensível para a gente. O toque final é dela. Eu agradeço a Deus pela vida dela, que está sempre comigo, me ajudando. Nós temos aqui um empenho muito grande em abençoar o povo de Deus. Então, eu sei que essa telinha aqui ao lado está um pouquinho pequena, mas eu gostaria que você olhasse para mim aqui agora, para você entender de uma vez por todas os dons espirituais. Pensa assim, nós temos dom de revelação, pensa na mente. Nós temos dons de poder, pensa nos olhos. E nós temos dons de elocução, pensa então na boca. Então, você nunca mais vai esquecer se você entender isso. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito está aqui, na mente. Depois nós temos dons de poder, que está nos olhos. Fé, dom de cura, dons de cura, tá? Depois eu vou organizar para mandar para você, não é dom de cura, é dons de cura. Depois eu vou mudar aqui, vou colocar só o N e o S para mandar para você bonitinho. Dons de cura, então há várias formas de Deus curar, não há só uma forma. Operação de milagres, agora está falando do olho. E depois nós temos de elocução, que é boca, que é línguas, interpretação de línguas e profecia. Então, nós vamos fazer 3 mente, 3 olhos
e 3 boca. Então, nós temos revelação, poder e elocução. E a fonte é Deus. Então, nós temos agora dividido certinho. A partir de agora, você já entende aonde é aplicado cada um deles e aonde nós vamos estudar daqui para frente. Eu coloquei aqui que na lição 3, nós vamos falar sobre dom de revelação. Cada dom desse nós vamos fazer ali um estudo, uma análise bem importante. Depois, dons de poder, lição 4. Dons de elocução, lição 5. Então, vai ser a lição 3, revelação, lição 4, poder, e lição 5, elocução. Vou fazer questão de passar um por um com você nas próximas lições, para você entender de uma vez por todas o que significa, qual o propósito, por que Deus deu esses presentes ao homem. E aqui nós vamos entrar no tópico 3, acerca dos dons ministeriais. Então, ficou bem claro? O Espírito Santo dá dons espirituais. E os dons ministeriais é dado por Cristo. A Epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. Então vamos entender isso agora. Assim como eu expliquei os dons espirituais, eu vou explicar os dons ministeriais para você nunca mais esquecer. Imagina que está tendo uma excursão e está indo um ônibus na pista. E esse ônibus, ele tomba. Esse ônibus capota com as pessoas que estão ali dentro. Então está vindo os carros atrás desse ônibus. E o primeiro carro que para atrás é o carro do pastor. Sabe o que o pastor vai fazer? Ele vai descer do carro, pegar um kit de socorro, ele vai começar a estancar feridas, ele vai começar a cuidar de cada um daquele ônibus. Então o pastor, ele cuida, o pastor, ele auxilia, o pastor, ele tira machucados. Olha que interessante. O segundo carro que para é o carro do evangelista. Quando o pastor vê o evangelista que chega, ele fala assim: por favor, me ajuda aqui a cuidar dessas pessoas, a estancar aqui o sangramento, a colocar numa posição confortável. O pastor está ali cuidando. Sabe o que o evangelista fala? Espera só um pouco. O evangelista vai chegar ali e vai dizer assim para aquelas pessoas: está vendo? Deus deu um livramento para vocês. Agora é a hora certa de vocês aceitarem a Jesus como Salvador. E ele vai evangelizar todo mundo que está ali. Então o pastor está cuidando e o evangelista vai fazer uma coisa diferente. Ele vai lançar a rede. Ele vai cuidar daquelas pessoas que estão ali de uma forma diferente. É pregando o evangelho. Então o primeiro carro foi do pastor que está cuidando. O segundo carro é do evangelista que está evangelizando. E agora vem um terceiro carro. O terceiro carro é do profeta. E ali tem um casal. O irmão está dirigindo e a irmã tem ali o ministério de profeta. E quando ela está chegando, ela vê o acidente, ela fala: tá vendo, filho? Deus não mostrou para mim orar, para mim jejuar, porque iria acontecer alguma coisa. Então Deus mostrou para a profeta o que iria acontecer. E ela falou, mas ninguém acreditou. Mas o ônibus tombou. Olha que interessante. E agora está chegando um quarto carro, que é o carro do doutor. É aquele que examina, enquanto o pastor está ali cuidando das ovelhas, enquanto o evangelista está ali evangelizando, enquanto a irmã está ali, enquanto o profeta está ali pensando naquela profecia que se cumpriu,
Agora o doutor chega, ele começa a analisar quantos metros o ônibus freou, por que que aquele ônibus tombou, por que que aconteceu aquilo, e ele começa a estudar a situação. E quando alguém chega e pergunta o que aconteceu, ele explica certinho tudo o que está acontecendo. Assim é o doutor. Ele mastiga o assunto, ele estuda o assunto, ele entende do assunto para trazer de uma forma simples de entendimento daquela situação. E depois chega o carro do apóstolo. Apóstolo significa enviado. É aquele que vai na frente, é aquele que desbrava. Então ele chega a ver tudo aquilo acontecendo, sabe o que ele fala? Tá vendo? Eu pedi para mim vir na frente, ver como é que era o caminho, preparar para vocês tudo, uma base, e tudo bem. E não teve o apóstolo. Então, nós vemos aqui na ótica de um acidente os 5 ministérios. E isso é dentro da igreja. Infelizmente, a maioria das igrejas estão somente com um ministério, que é o ministério de pastor. Então, às vezes, um dirigente da igreja ele tem um chamado para evangelista. Dentro de 2 anos, ele ganha muitas almas, mas, infelizmente, ele perde todas porque não cuida. Então, se ele for inteligente, se ele for um dirigente que tem aptidão para ganhar almas, ele coloca um pastor auxiliar. Ah, mas eu sou um pastor, Edivan, mas eu não tenho um ensino muito profundo. Tenha mestres do seu lado. Coloca os mestres na escola dominical. Não é feio você dar um culto de ensino para um mestre ensinar na sua igreja. Então, uma igreja que está só num pastor, não envia ninguém, não tem profeta, não tem evangelista. Então, é necessário entender que os ministérios são fundamentais, todos eles. E desculpe a expressão, muitas das nossas igrejas só tem um ministério de pastor. E agora nós temos uma falha acontecendo no nosso meio. Está vendo a importância da nossa lição? Então, vamos lá. Os propósitos do Senhor concederos à igreja. Capacitação do povo de Deus para o serviço cristão. Tem muita gente que ainda não se encontrou, não sabe qual é o seu ministério e trabalha a vida toda sem prazer. Olha que interessante, a partir do momento que você descobre para que Deus te chamou, qual é o seu ministério, a sua vida muda. Crescimento da igreja local, não vai ficar só em uma coisa, só em um ministério. E desenvolvimento espiritual dos discípulos de Jesus. Então, cada um vai desenvolver-se naquilo que foi chamado. E aqui eu coloquei mais um gráfico aqui, bem feitinho para você entender os dons ministeriais. O apóstolo, ele prospera, ajuda a comunidade a entrar em um novo terreno, multiplicando discípulos, ministérios e comunidade missionária. Já vi isso em uma das cidades que eu passei. Dentro ali de uma favela havia uma igreja, mandaram um pastor para lá. Ele abriu 8 igrejas dentro da favela e todas elas cheias. O que é isso? É um enviado que vai ali para abrir, para desbravar. Edivan, nós temos apóstolos? Sim. Não como os 12, da onde nós temos a base. Se aparecer um apóstolo hoje, com uma nova base, nós já temos uma base que é dos 12. Então, essa base ela é fundamental. Agora, apóstolo é simplesmente enviado, é aquele que foi enviado. Nós temos no Brasil os nossos missionários que vieram para cá, Daniel Berg e Gurney Bringley. Então, eles vieram, podemos considerar como os apóstolos. E também pessoas que saem do Brasil para outros lugares para abrir, para desbravar, para fazer acontecer. Depois nós temos profeta, ele liberta, ajudar o grupo a buscar Deus, a experimentar a libertação dos pecados pessoais e sociais, bem como estar com os pobres e oprimidos no poder do Espírito. Lembra dos profetas do Antigo Testamento? Ali, eles faziam, bem dizer, a mesma coisa. Só que hoje nós temos o ministério de profeta, que é para a libertação de pecados pessoais e sociais. Ali, muitas das vezes, o profeta era colocado para a nação, o profeta era colocado para algo específico. Aqui não. O profeta vai tratar também em cada lugar aquilo que é necessário. E o evangelista, ele acolhe.
Ajuda a comunidade a estender a mesa da fraternidade a todos, especialmente aqueles que a sociedade marginalizou, sendo testemunhas do seu grande amor. Então, nós vemos aqui que o evangelista ele busca nos valados, ele busca nas favelas, ele busca nos bares, ele busca em todos os lugares. O que a sociedade excluiu, marginalizou, ele vai lá resgatar. Fundamental. O pastor, ele cura, ajuda a pessoa a incorporar a reconciliação, bem como a superar as mágoas do passado e a alcançar um senso de integridade no contexto da comunidade. O pastor é aquele que cuida, é aquele que cura. E doutores, ele ensina, ajuda a comunidade a entender as histórias de Deus de forma que a mesma ensine uns aos outros, o que significa viver o futuro de Deus de uma forma cotidiana. Você está vendo que não pode faltar nenhum desses dons ministeriais, que é de suma importância? Então, nós temos aqui um gráfico bem definido para você entender o que cada um faz. E aqui nós temos o tópico de número 3, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons. Os dons são importantes? O apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto como os crentes de Corinto que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Não há um dom melhor do que o outro. Vamos deixar bem claro isso. Vamos pensar aqui que numa igreja há pessoas doentes. Qual seria o melhor dom naquela igreja? Seria o dom de cura. Numa igreja tem um demônio ali infiltrado, disfarçado. Qual seria o melhor dom? Discernimento de espírito. Então a igreja precisa de uma orientação, dom de profecia. Então não há um dom mais importante do que o outro. Há o dom certo, na hora certa e na igreja certa. Então isso é os dons. São todos com o mesmo valor para a igreja. Precisamos resgatar a noção do serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. E aqui eu deixei uma breve refutação acerca dos cessacionistas. O que é um cessacionista? É aquele que fala que os dons não existem mais. Vamos ouvir agora Jesus falando? João 14, verso 12 ao 3. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Como assim? Como é que pode fazer isso na terra, como um homem? Está falando como um homem. Porque eu vou para o meu Pai. Então, em tudo quanto perdiz em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, vamos ver o que Jesus está dizendo, e todo aquele que crê em mim. Então, não está falando só dos apóstolos. Os cessacionistas, eles vão dizer que os dons cessaram quando a Bíblia se fechou. O cânon bíblico se fechou, o cânon fechado. E acabou-se os dons. Mas Jesus está falando que é para todos aqueles que creem em mim. Para obras maiores do que eu faço. Então, como é que eu vou fazer essas obras? Somente através do Espírito Santo. E depois, 1 Coríntios 14, 7. Olha que interessante. Agora, Paulo vai dizer que nenhum dom falta para a igreja de Corinto. E era uma igreja ali que precisava de orientação, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdade prática da qual nós falamos. Então não faltava nenhum dom para a igreja até esperar a manifestação de Jesus Cristo. Então ficou bem claro que a igreja de Corinto também tinha os dons. E esses dons eram até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo como é que os dons não cessaram? Vamos mais um pouquinho. E disse-lhes, aqui na grande comissão, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Será que é discernimento de espírito? Falarão novas línguas. Será que é profecia? Eu parei por aqui só para a gente entender isso. Será que é línguas estranhas? Será que a interpretação de línguas vai ter aqui? Então nós temos todos os dons aplicados na grande comissão. E era só para os apóstolos? Não. Para todo aquele que crer. Olha que interessante. Esses sinais seguirão os que crerem. Jesus está dizendo.
E agora vamos em Atos, capítulo 2, verso 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei só sobre os apóstolos? Não. Sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então, os dons não cessaram. Só 4 versículos. Dá para a gente andar muito aqui, mas para você entender que os dons não cessaram. E agora nós temos ainda no capítulo 3, no subtópico 2, diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Olha que interessante. Isso denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente na sua multiplicidade. Então, os dons são múltiplos. Nós vamos estudar isso na última lição. Então, o que acontece? Nós vamos entender que há uma diversidade de dons dentro da igreja. E todos são importantes. E todos têm que ter a sensibilidade da igreja para ter aí que esse presente seja útil para a igreja. Então, o que mais nos chama a atenção na lista de dons são as diversidades. Como eles agem em cada momento. E aqui na diversidade de dons eu fiz mais um gráfico, agora colocando os 3 de uma forma definitiva. De serviços nós já passamos. Aqui nós temos de serviço de ensino, exortação, repartir, liderar, exercer e misericórdia. De ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutores. E espirituais, palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Edivan, você não vai explicar tudo eles agora? Não, vai muito tempo. Nós estamos agora entendendo cada um deles. Depois nós vamos explicar um por um, como eu disse nas próximas lições. Mas aqui tem mais um gráfico prontinho para você. E aqui no tópico 3, no parágrafo 3, diz assim: autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais, de modo que, tendo diferente dom, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Bom, aqui nós iremos continuar, mas vamos parar por aqui. Então, os dons é segundo a graça que nos é dada. Então, nós temos que entender que não somos nós que usamos os dons é que nos usa. Basta nós termos a sensibilidade, e não é no momento que queremos, é no momento que Deus quer. Nós estamos agora com o coronavírus. Tem muitas pessoas que têm o dom de cura. Por que eles não saem no hospital curando todo mundo? Porque não é a vontade dele, é a vontade de Deus. Se Deus dá para ele esse desenvolvimento dentro dos hospitais, amém. Como nós falou, é dons de curas. Deus cura de várias formas. Não há somente aí uma blindagem para um certo tipo de coisa. O que nós temos que entender é que dom não é mérito humano. Não sou eu que, por exemplo, tenho um dom de cura que eu vou sair. Não. É Deus que vai trazer o sobrenatural para a pessoa no momento exato, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Então, nós temos que entender que nós temos que saber que nós não somos, aqui no caso, autossuficiente. Os dons não são nossos. Nós precisamos de Deus. E humildade para levar a sério aquilo que Deus deu para nós, sem querer sobressair sobre algumas pessoas. Não podemos nos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Tem muitas igrejas por aí que a irmã que profetiza, ela é considerada uma estrela da igreja. E aí a irmã cresce com ego, e daqui a pouco o que era profecia de Deus começa a ser profecia humana. E o que era profecia humana começa a ser profecia diabólica. Esse que é o perigo da falta de humildade. Então nós temos que entender que nós não devemos nos portar de um modo arrogante, orgulhoso,
Se você tem um dom de profecia, um dom de interpretação, um dom de cura, de maravilhas, de milagres, isso não é da gente. Isso vem totalmente de Deus. Então, toda glória, toda honra tem que ser dada a Deus. Se Deus te usar na profecia, na cura, em milagres, em discernimento de espírito, aprenda isso, dê glória para Deus, porque esse poder não é nosso, esse poder vem de Deus. E aqui eu coloquei uma breve análise de 1 Coríntios 13, versículo 1 e versículo 8 ao 10. Por que eu estou colocando isso? Eu leciono aqui na Escola Assembleiana de Teologia há 4 anos e eu já recebi alunos batistas. E a dúvida deles era muito grande sobre esse versículo, que os dons pararam de existir. Olha que interessante, vamos tirar uma dúvida aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, nós não falamos a língua dos anjos, irmãos. Paulo está usando uma expressão. Nós não precisamos do intermediário aqui angelical. Nós já temos o Espírito Santo, tá bom? A língua dos anjos, ela é falada do jeito que Deus permite. O anjo já falou com o homem. O anjo, ele entende a linguagem de um trovão. O anjo, ele está no aspecto celestial. Então, essa expressão que nós damos no nosso meio, nós falamos as línguas dos anjos, está errada. Nós usamos a língua que o Espírito Santo nos dá. Nós não precisamos de uma linguagem angelical. Nós precisamos de uma língua que vem diretamente do Espírito Santo. Só que o assunto aqui é o amor. Se não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tinha, seria um barulho xoxo. E vamos aqui então ao versículo 13, do 8 ao 10. O amor nunca falha, ou seja, o amor nunca morre. Por que o amor nunca falha, o amor nunca morre? Porque a Bíblia fala que Deus, ele é amor. Então nós vamos entender que Deus, sendo amor, a Bíblia não fala que é um atributo, fala que ele é. Nós usamos no campo teológico como um atributo, mas a Bíblia fala que ele é amor. É o amor que move o céu. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Então, o amor nunca falha, ou seja, nunca morre, porque Deus é amor. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo língua, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos, e em parte, profetizamos. Então, deixarão de existir. Aqui nós temos os cessacionistas falando que aquilo que é perfeito está falando sobre o fechamento do cânon. Nós já estudamos no trimestre passado, sobre o verdadeiro pentecostalismo. E olha que interessante, nós não temos o cânon aberto, para nós as escrituras já se encerraram. O nosso cânon, as escrituras já está fechado, nós não acrescentamos mais nada. Mas os dons espirituais, eles estão no nosso meio. Então vamos entender isso aqui. Havendo profecias, deixarão de existir. E quando isso vai acontecer? Quando que vai terminar as profecias? Quando vai terminar as línguas, a ciência? Quando que vai terminar isso tudo? Quando vier o que é perfeito. Então, o que é, em parte, será aniquilado. Por que em parte? Como eu disse, nós temos alguns presentes celestiais na terra, que Deus deu aos homens, para o uso da edificação da igreja. Agora, quando vier o que é perfeito, essa palavra perfeito vem de teleios, adjetivo de telos. O objetivo, o propósito concluído, aquilo que chegou ao seu fim, completo, cheio, sem faltar nada. É uma forma neutra como substantivo integridade. Adulto, maduro, o homem perfeito. Ou seja, quando o que nós estudamos aqui na verdade prática, quando nós estivermos no céu, para que nós vamos precisar de dons? Então, em parte, nós temos agora aspectos celestiais nos dons. Agora, quando nós estivermos no céu, não tem necessidade de profecia, não tem necessidade de línguas, não tem necessidade de ciência, não tem necessidade disso, porque nós já vamos estar completos, maduros, já vamos estar perfeitos na nossa integridade. Então, não que os dons deixaram de existir agora, deixarão de existir. Então, eles existem, mas quando vier o que é perfeito, ou seja, quando nós alcançarmos a perfeição da glória, aí não há necessidade mais. Mas sim, os dons, ele existe
e tem que ser tratado com amor. Então, tudo aquilo que a gente faz sem amor não tem peso, porque o amor nunca morre. O amor é o nosso próprio Deus. E aqui eu coloquei uma frase para fechar isso, de uma forma bem simples. Os presentes são o ouro que adorna o templo, mas a graça é o altar que santifica o ouro. Quantos foram carregados de presentes para o inferno? Ou seja, quantas pessoas que tinham dons e foram para o inferno? Quantos profetizaram em teu nome, no nome de Cristo, mas perecem em tua ira? Ou seja, havia profecia, profetizava, mas ele não está no lugar bom. Quantos expulsaram demônios de outros, que ainda assim foram lançados aos próprios demônios? Quantos milagres fizeram, e fizeram muitas obras maravilhosas, que ainda pereceram por causa dos maus obreiros? Ou seja, eles trabalhavam muito bem, mas pereceram. Não podemos construir nossa vida espiritual sobre os dons presentes para a eternidade. Isso pode me tornar glorioso aos olhos dos homens, mas a graça me torna precioso aos olhos de Deus. Então eu prefiro estar na graça, porque a graça é o altar que santifica o ouro. Agora, os dons são presentes de Deus fundamentais, você vai entender isso. Mas eu prefiro estar na graça. E agora, os dons são um adorno ao templo. Nós somos o templo agora. Então, os dons são um adorno ao templo. Até impressiona os homens. Mas quando nós estamos na graça, nós sabemos que todos os dons são usados, porque a graça nos alcançou. E é para a glória e honra do nosso Deus. Então, chegamos aqui à nossa conclusão. O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois eles estão à nossa disposição. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial.